Bom, partindo do pressuposto que hoje o médico é escolhido, né? O médico é escolhido pelo número de seguidores ou de inscritos. É inacreditável, né? Que o nível cultural brasileiro chegou num padrão tão nefasto, né? Tão infausto. Nós precisamos falar de publicidade médica, de marketing médico dentro de uma característica ética, ok? Longe eu estaria se eu estivesse aqui para ensinar como captar clientela. Não, não é esse o interesse do vídeo. O interesse do vídeo é te dar uma noção de uma realidade médica para que você veicule de forma inteligente e pedagógica a sua atividade. Então, nós temos, em âmbito federal, uma legislação que você, médico, tem que ter total conhecimento. São algo em torno de 100 páginas, tá? É pouca coisa que você tem que ler. Resolução 1974 de 2011 do Conselho Federal de Medicina. Nós temos ali um manual de publicidade médica tipificado, né? Capitulado por internet, revistas, outdoor, enfim, tudo que você precisa saber em como fazer a sua publicidade. Principalmente, você tem que entender que a tua publicidade tem que ter característica, tem que ter conteúdo pedagógico informativo. Se você seguir essa linha, você dificilmente vai ter problemas. E olha, uma das áreas que eu mais atuo em âmbito ético-disciplinar, né, quero dizer, perante os conselhos de medicina, é a questão da publicidade irregular veiculada. Aí pode ser via mídia social, revista, outdoor, algum tipo de entrevista ou vídeo sensacionalista que gera captação ou inculcação de clientela. O que é isso? Você utilizando a medicina como comércio para fazer valer a sua posição de mercado. Exemplo clássico de problemas de fácil captação. Você vai lá, compra um aparelho e coloca o melhor aparelho de todos os tempos agora aqui na clínica do Dr. Fulano. Já era, cometeu falta ética porque você não pode se valer de aparato tecnológico para se alçar ao mercado, para se oferecer ao mercado. O paciente tem que procurar o médico pela conduta médica e não pela tecnologia que esse médico oferece, muito embora isso tenha elevada importância. Existem formas de se veicular a tecnologia sem o sensacionalismo, sem o oferecimento nefasto que o Código de Ética Médica e essa resolução repudiam. Então, é importante saber isso. Outra coisa, você tem que tomar cuidado com a forma que veicula titulação. Então, existe uma pegadinha, por exemplo, muito na medicina estética, né? A pessoa não se anuncia como dermatologista. Ela escreve o nome dela e escreve dermatologia. Ele não tem título de especialista, mas ele pode escrever dermatologia. Ele pode ser sujeitado a um processo ético? Pode ser sujeitado a um processo ético, mas ele vai ser condenado em virtude disso? Não, porque ele pode ter uma pós-graduação em estética e ele trabalha com dermatologia, mas ele não é dermatologista, entendeu? Então é uma complicação que vertente no meio médico atualmente, mas que ocorre com bastante frequência. Então, quando você vai veicular algo no sentido de explicar, você tem que ter o RQE. O que é o RQE? É quando você registra a sua especialidade no Conselho de Medicina. Inclusive, é uma obrigatoriedade, não mera faculdade. Quando você vai, por exemplo, falar que, olha, o PET-CT é um exame de imagem que consegue diagnosticar A, B, C e D. Você vai colocar lá nessa página de revista ou na sua mídia social ou no outdoor, doutor ou doutora fulana de tal, CRM tal, RQE número tal. É obrigado, não é mera faculdade. Então, você pode ter um problema em razão disso? Claro, outra coisa que eu vejo recorrentemente, eu não passo um dia da minha vida sem ver isso, é inacreditável. Foto, né, selfies, dentro do centro cirúrgico, ou aqueles vídeos de stories fazendo o procedimento.
O paciente pode te processar por direito de imagem. A saúde, em razão da LGPD, é um dado sensível. Você pode ser condenado por isso. Estamos falando das causas. Você está cometendo infração ética ao passo que não pode ser caracterizado o tipo de prestação de serviço que você está fazendo ali naquele momento. É ato que guarda sigilo médico. Isso acontece com recorrência. Ô Maile, o que acontece comigo se eu sofrer um processo ético? Aí nós temos vários tipos de penas, né? Que vai desde uma advertência confidencial, depois pública, censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício da atividade e cassação. Aí nós temos um rol que, em progresso, as penas vão se agravando em virtude da reincidência da prática. Outra coisa que eu vejo com recorrência, o oferecimento de determinado procedimento via site de compra coletiva. Proibido. Proibido. Tá? Ou sorteio no Facebook ou no Instagram, a curtida, o like ou o comentário de número X vai ganhar um Botox. Também não pode, você está oferecendo. Infração ética. Bom, esse manual que eu falei, essa resolução do CRM, número 1974 de 2011, ela é interessante, primeiro porque ela está numa linguagem totalmente acessível, pouco jurídica, e ela trabalha com cases, né, estudo de casos que você consegue ali pormenorizar questões da sua atividade, por exemplo. Então você consegue ter a noção e, o principal, consegue entregar isso para o seu publicitário. Porque na maioria das ocasiões que eu vejo o médico ter problema, não é por uma conduta dele, é claro que é a mando dele, porque quem atua em seu nome atua como preposto. Aprende isso. Se você chegar no Conselho de Medicina para uma sindicância e falar assim, não, foi meu publicitário que fez, essa não cola, tá, meu caro? Sem esperteza, sem a lei de Gerson. Quem vai responder é você, porque foi veiculado no seu nome, ponto final. Então você entrega essa resolução, esse manual para o seu publicitário, ele estudando isso vai fazer a sua publicidade respeitando os ditames éticos e legais e você terá isenção de problemas, ok? É chato você ter um processo ético porque, por exemplo, grandes hospitais, né, hospitais de grandes centros e às vezes nem de grandes centros, hospitais de cidades interioranas, tem como pressuposto de contratação, como requisito de aceitação, a ausência de processos éticos. Ele pede uma certidão ética no Conselho de Medicina e ali ele vai atestar que você responde por um processo ético. Ô Maile, quanto tempo dura um processo desse? Aí vai depender. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu tenho processos no Mato Grosso do Norte, tá? Lá é muito rápido porque nós temos poucos processos lá. Aqui em São Paulo, nós temos milhares e milhares. Aqui em São Paulo, um processo desse rápido vai durar 3 anos, certo? Então você vai ficar 3 anos respondendo esse processo. No Rio Grande do Sul também temos um punhado legal. O Maile, no Sergipe, são todos os estados que eu atuo, tá? Por isso que eu tô falando que eu tenho facilidade de saber como que funciona. Quase não tem processo. Então o processo ali vai durar um semestre, 4 meses. Então são questões que você pode economizar e fazendo valer o que é mais importante na medicina, a formação de opinião. Você pode colocar assim, olha, um novo tratamento relacionado ao controle de hormônio X foi constatado pelo estudo Y, onde os pacientes estudados aconteceu isso, isso e aquilo. Você pode falar de grupo controle e o outro grupo e você está veiculando informação com característica pedagógica, científica e formando opinião, não só para o teu paciente, mas como para os seus colegas. E não tirando foto com um paciente pelado em centro cirúrgico que vai te causar um problema gigantesco. Inclusive, não só ético, como legal. Entenderam? Hoje o vídeo é um pouco mais curto, eu fico por aqui. Marketing médico, tome cuidado que hoje é um dos principais problemas éticos enfrentado aí por médicos de todo o país. Até mais!